Bom dia para todas e todos presentes. Eu queria saudar aqui a iniciativa da criação dessa frente parlamentar ambientalista no âmbito do nível do Estado, dizer da nossa satisfação do Ministério do Meio Ambiente estar aqui presente. Para nós é uma grande satisfação em ver uma discussão que prospera a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma construção de todo o governo federal. O Ministério do Meio Ambiente, obviamente, capitaneou, mas todo o governo federal esteve envolvido. A Câmara dos Deputados foi bastante parceira, o Senado Federal, a sociedade civil como um todo, e nós passamos aí quase 21 anos, né, para ter essa lei tramitando. Ela foi aprovada dia 2 de agosto, e depois do dia 2 de agosto, à época, o presidente nos deu um prazo de 90 dias para regulamentá-la. De fato, nos 90 dias já estava pronto o texto, mas teve processo eleitoral. Nós esperamos que esse processo eleitoral se desse, e dia 23 de dezembro ela foi regulamentada. Essa lei, portanto, sancionada, ela regulamentada, são aí patamares legais para que ela seja implementada em todo o país. Então nós temos, de fato, uma grande oportunidade pela frente. Eu vou fazer questão aqui de apresentar para vocês a visão do governo federal em relação à Política Nacional de Resíduos, e como é que ela, os principais desafios, as grandes oportunidades, e como é que ela pode ser implementada no âmbito do Estado e dos municípios. Nós temos muito a comemorar, mas também temos muito que nos preocupar com a implementação dessa política, né? Porque, de fato, ela vincula, né? E ela coloca como responsáveis todos, né? Não só o prefeito municipal, como também o cidadão, como os fabricantes, os importadores, né? O comerciante, o distribuidor, também o poder público municipal, mas de resto toda a sociedade civil ela é fundamental para fazer a sua implementação. Eu queria começar dizendo, né, que essa lei, a Política Nacional de Resíduos, ela não é só dos resíduos sólidos urbanos, né? Ela também é dos resíduos sólidos urbanos, mas ela abrange os resíduos domiciliares, os resíduos comerciais, os resíduos da construção e demolição, serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras, os resíduos perigosos. Quer dizer, é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos, e, portanto, todos os resíduos. A gente, por uma visibilidade dos maiores problemas que são os urbanos, acaba esquecendo dos outros resíduos, mas eles são igualmente importantes, eles estão contemplados nessa política, né? Pode passar? Aqui está a base legal, e eu costumo dizer que nós tivemos nos últimos anos, né, os instrumentos fundamentais para que as políticas públicas fossem implantadas no país. Eu me refiro de baixo para cima, porque é a ordem cronológica, da Lei 11.107, né, que é a lei que instituiu a possibilidade da gestão associada dos municípios, né, para fazer em conjunto políticas públicas, e a lei de consórcios e o decreto 6.017 de 2007 que regulamentou. Me refiro também à lei que institui a Política Federal de Saneamento Básico e as diretrizes para a prestação de serviços de saneamento básicos, né? Aí considerado o abastecimento de água, esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos urbanos. A Lei 11.445 de 2007, né? E o decreto que regulamentou a Lei 7.217 de 2010, e por último, né, a Lei 12.305 de 2010 e o decreto 7.404 que o regulamentou em 2007. Veja que foi de fato um desafio importante. A lei de consórcio ela foi
sancionada em 2005, regulamentada em 2007. A lei de saneamento ela foi também sancionada em janeiro de 2007, foi regulamentada em 2010. E nós temos aqui a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em agosto de 2010 e regulamentada no dia 23 de dezembro de 2010. Foi de fato um grande esforço de todo o governo federal, consultou e escutou bastante a sociedade civil, e o regulamento ele coloca de pé os detalhes necessários para a implementação da Política Nacional de Resíduos no país, né? Nós tivemos 4 meses e meio para a regulamentação e, felizmente, todo o processo que foi da lei aprovada, sancionada, da regulamentação, nós não escutamos até o momento nenhuma crítica importante que coloque em risco o decreto, né? E, portanto, nós estamos, acho que, no caminho certo. Eu faço referência um pouco mais à frente, que, apesar da lei ter sido regulamentada em dezembro de 2010, né, 2 instrumentos importantes institucionais, 2 espaços institucionais já foram criados, né? O Comitê Orientador da Logística Reversa, né, e o Comitê Interministerial, que vai acompanhar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por um lado, o Comitê Orientador da Logística Reversa é um espaço institucional, ele é composto por 5 ministros, a ministra do Meio Ambiente, quem coordena esse Comitê Orientador, o ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro da Agricultura, Pesca e Abastecimento, Pecuária e Abastecimento, e o ministro da Saúde. Esse comitê ele foi instalado no dia 17 de fevereiro, né? Já teve o seu regimento aprovado, já foi publicado, inclusive, no Diário Oficial, o regimento desse comitê orientador. Esse comitê orientador, ele abaixo dele tem o grupo técnico assessor, que é representante desses ministérios, desses ministros, já se reuniu por 3 vezes já, nós estamos agora em abril. Esse grupo técnico assessor já se reuniu por 3 vezes e já deliberou sobre questões importantes que eu vou dizer para vocês também neste evento, né? E além dele, o Comitê Interministerial, que é quem vai coordenar a Política Nacional de Resíduos também, ele já foi instalado pela ministra Isabela, dia 17 de março, e já tem algumas deliberações com a criação de alguns grupos de trabalho, né? O regimento do grupo do Comitê Orientador também já foi publicado, né, como eu falei anteriormente. Já temos a agenda de trabalho do Comitê Orientador e o Comitê Interministerial já foi instalado, grupos de trabalho já foram criados e, portanto, não só a lei foi sancionada, o decreto foi publicado, a lei foi regulamentada e já tem muitas iniciativas que, inclusive, colocam a política de pé, né? O governo está trabalhando muito fortemente para respeitar a Política Nacional de Resíduos, porque entende que é um problema grave que a gente tem nesse país, e essa discussão aqui ajuda, né, primeiro, a divulgar a política, ajuda a dimensionar as responsabilidades para cada um dos entes da União e dos particulares, e ajuda a colocar de pé também a responsabilidade de cada um em relação à Política Nacional de Resíduos. Feita essa consideração inicial, eu passo, portanto, a tentar apresentar para vocês o que contém a Política Nacional de Resíduos, os instrumentos mais importantes, né, para que depois vocês possam debater aqui na Frente Parlamentar Ambientalista e colocar essa discussão também para todos, né, que vão ser obrigados a respeitar e para discutir as leis necessárias no âmbito do Estado, né, para colocar em curso essa política de resíduos nos outros níveis da Federação. Pode passar? Bom, portanto, essa Política Nacional de Resíduos, ela contém princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações. E, de fato, a lei não define um capítulo de metas, nem de ações, nem de diretrizes e princípios, sim, né? Mas tem algumas metas na lei que é importante que a gente relembre, né? A política, ela, no artigo 54, né, ela diz que até 4 anos depois da lei aprovada, portanto nós estamos falando do dia 3 de agosto de 2014, diz que todos os rejeitos têm que ser dispostos de forma ambientalmente adequada em aterros sanitários. O que significa isso? A lei também diz o que é resíduos
o que é rejeitos. Fala que rejeitos é tudo que não é passível de reciclagem e utilização, e, portanto, rejeitos é aquilo que não é passível de reciclagem e utilização. Portanto, a partir de 3 de agosto de 2014, os aterros sanitários não podem mais receber resíduos. Significa o quê? Significa que o Poder Público Municipal, que é o titular, o Distrito Federal, que é o titular dos resíduos sólidos, né, da gestão dos resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal, eles têm que definir políticas de coleta seletiva, né, e colocar de pé essas políticas, porque qualquer órgão de fiscalização, a partir de 3 de agosto de 2014, ele pode fiscalizar os aterros, né, e ver se tem algum resíduo entrando ali. Se tiver, o titular daquele serviço pode ser responsabilizado, né, porque, pela lei também, né, fica claro que a única alternativa de não levar resíduo para aterro é você implementando a coleta seletiva, por um lado, e, por outro lado, existindo a logística reversa feita pelos particulares. Os únicos 2 caminhos são esses, né? Então, muito esforço há que se fazer para implantar a coleta seletiva, por um lado, e, por outro lado, implantar a logística reversa, que eu vou também aqui detalhar para vocês. Então, veja, a lei definiu metas, né? É claro que o Plano Nacional de Resíduos, né, que tem que ter a sua versão elaborada até o dia 21 de junho de 2011, e o governo está trabalhando para colocar para a sociedade essa versão preliminar do plano em consulta pública. Nós estamos trabalhando, em pé, já está trabalhando essa versão preliminar do plano, né. Essa meta é uma meta muito importante, né, e além dessa meta tem algumas outras metas, eu faço referência a uma delas, né. Municípios, estados e aí coloco os órgãos federados, o Distrito Federal, né, não vai poder receber recurso do governo federal se não tiver elaborado até o dia 2 de agosto de 2012, né, o seu plano estadual de resíduos sólidos ou plano municipal de resíduos sólidos, né, ele não vai poder receber recurso da União, porque a lei assim define, não é? Então, veja que nós estamos falando de metas que estão colocadas na lei e que os entes federados vão ter que fazer esforço para garantir, né? Então, todos esses instrumentos, a educação ambiental é um instrumento importante da política, não é? Porque tudo começa na casa do cidadão, não é? Ele começa segregando o seu resíduo na origem, não é? Dispõe para a coleta, depois o poder público faz essa coleta e deve dispor de forma adequada para a destinação final dos rejeitos e o tratamento diferenciado dos resíduos para a reciclagem e reutilização, né? Então, vários princípios têm a política, né? E esses princípios todos, essas metas são para que seja implementada de forma definitiva a gestão integrada, o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, né? Então, veja que a política, ela tratou de um conjunto de instrumentos que coloca de pé esses instrumentos. Pode passar? Pode passar, por favor? Bom, outros instrumentos importantes são esses aqui, ó. A lei definiu uma coisa, um instrumento importante chamado responsabilidade compartilhada, né? Eu vou dizer o que seria essa responsabilidade compartilhada, né? Mas a responsabilidade compartilhada é o que tira do prefeito, né, ou do gestor municipal a única responsabilidade de fazer a coleta dos resíduos, né? Trata dos importadores, fabricantes, comerciantes, distribuidores, o titular e o cidadão, de um conjunto de responsabilidades que eles têm que fazer, né, de forma diferenciada e cada um na sua cadeia, para implementar a chamada logística reversa, né? A logística reversa é o caminho de volta que os resíduos devem fazer, né? Os resíduos ou os produtos colocados no mercado, né, que eles devem fazer para serem utilizados, né, no ciclo de vida daquele produto ou eventualmente em outros ciclos de vida, né? Mas a partir da lei, né, é importante e passam a ter responsabilidade por fazer a logística reversa, né, esses que eu comentei anteriormente, e ali tem o acordo setorial, que é uma forma de fazer essa logística reversa, né? E o detalhe, né,
O decreto criou algumas penalidades também, né? Importante dizer isso, né? Porque pelo decreto 7404, né, o cidadão que não implementado uma coleta seletiva e ele não tiver dispondo do resíduo para coleta, conforme define o programa de coleta seletiva, ele pode ser multado em R$500. É claro que ele vai ser multado se ele for reincidente a partir de uma notificação do órgão municipal. Outras multas também são consideradas pelo decreto, sobretudo para os particulares que não implementarem a logística reversa que a lei define, não é? Então, veja, a lei ela define responsabilidades, a responsabilidade compartilhada, não é? E define penalidades para quem não cumprir o que está na lei. Veja que antes a gente tinha a lei de crimes ambientais, mas aí tinha a política de meio ambiente de uma forma mais genérica, mas essa lei define penalidades específicas e depois é possível ser implementada no seu detalhe. Pode passar? A lei define como obrigatoriedade da logística reversa, né, essas cadeias aqui. Então fala que é obrigatória a logística reversa, né, para agrotóxicas e desembalagens, para lâmpadas de fluorescentes de vapor, de sódio e de mercúrio e mista, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos de embalagens, pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Veja, já tem resolução CONAMA e da Anvisa, né, e do SUASA, inclusive uma lei que define a logística reversa de agrotóxicos. Né? Nós já temos logística reversa para 4 cadeias daquelas ali, né, que é de agrotóxicos e embalagens, pneus, óleos lubrificantes, pilhas e baterias. No entanto, nós não temos ainda a logística reversa de eletroeletrônicos, nem a de lâmpadas de vapores mercuriais, e a aposta toda é que a gente consiga implementar a logística reversa para esses 2 segmentos, né, e depois rever a logística reversa do que já tem nas 4 cadeias que já existem. Né? Então veja, e para além dessas 4 cadeias, né, a lei coloca como obrigatoriedade a logística reversa também para produtos e embalagens de vidros, plástico e metais, né, e outros produtos e embalagens que têm impacto no meio ambiente e a saúde pública, obviamente considerada aí a sua viabilidade técnica e econômica. O que quer dizer, portanto, a lei? Ela quer dizer que cabe a obrigatoriedade da logística reversa para todas as cadeias, desde que haja impacto ambiental e a saúde pública, é obrigado a fazer a logística reversa. Né? Eu falei anteriormente que o comitê orientador já se reuniu, já se instalou, definiu o seu regimento, né? E definiu também que na reunião do dia 16 de junho ele vai aprovar o cronograma para o lançamento do edital da logística reversa, das logísticas reversas prioritárias, consideradas prioritárias pelo comitê orientador. Né? E já digo para vocês que o grupo técnico assessor já definiu como prioridade a logística reversa para eletroeletrônicos, para lâmpadas de vapores mercuriais, sódio, né, e mista, para embalagens em geral, que é o que mais impacta o meio ambiente, são as embalagens, né, para óleos lubrificantes e suas embalagens, que a gente não tem ainda a logística reversa embalagem de óleos lubrificantes, e para descarte de medicamentos. Né. Agora, no dia 5 de maio, né, já vão ser instalados os 5 grupos de trabalho que foram criados, né, e esses grupos de trabalho, eles têm prazo, né, para elaborar um conjunto de produtos. Né? Ele vai chegar ao final, né? Primeiro ele define o prazo para o edital de chamamento do acordo setorial, cada um desses grupos de trabalho. Depois ele vai elaborar a modelagem da logística reversa. Depois ele elabora, né, a governança para essa modelagem, e vai elaborar também e acompanhar o estudo de viabilidade técnica e econômica para essa logística reversa, de tal forma que a expectativa do governo é que a gente tenha até outubro, mais tardar novembro desse ano, os editais de logística reversa para essas 5 cadeias já colocadas na rua. Né? Então veja, a lei está sendo muito célere, né? Ela está sendo implementada com uma grande celeridade.
Essa mesma discussão cabe para os órgãos ambientais, para os estados e para os municípios também, né? Então é preciso que a gente tenha isso compartilhado, né? Porque num passo seguinte, né? E esses grupos de trabalho que foram criados, eles foram criados, não é somente o governo federal que participa desses grupos de trabalhos criados para discutir a logística reversa. Vão participar estados, representantes de estados e municípios, né? A BEMA, a ANAMA, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, todos os particulares envolvidos, entidades de âmbito nacional, para que depois a gente defina o edital para o chamamento do acordo setorial, né? E quando for definido o acordo setorial, depois o acordo setorial vai definir a logística reversa e a gente vai ter, portanto, uma boa discussão dessa logística reversa, sendo recepcionada e logo depois dela elaborada, ela pode ser assinada e vale no país inteiro. Pode passar? Eu falei anteriormente, essa tal logística reversa, né, ela é, de fato, fundamental para a implementação da política. E ela vai ser implementada pela lei assim é definida, por acordos setoriais, por regulamento ou termo de compromisso. Eu vou dizer exatamente quando cabe cada um desses casos. Pode passar? Bom, tem dois grupos do CONAMA em aberto, né? A ideia é sobrestar esses grupos de trabalho, porque depois da lei, do regulamento da lei, passa a ser discutida a logística reversa pelo comitê orientador, que é quem vai implementar toda a logística reversa no país. E a gente tem dois grupos de trabalho do CONAMA instalados, eles vão ser sobrestados, porque agora o comitê orientador é que é o espaço institucional para a implementação. Pode passar? Bom, e aí detalhando um pouco a chamada responsabilidade compartilhada, né? A responsabilidade compartilhada é um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas, né? Porque cada um tem, dentro da lei, definida a responsabilidade de cada um, dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares do serviço de limpeza, serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Cada um na lei tem definida a sua responsabilidade, né? E eles vão ter que se sentar, né, e dizer como é que vai se dar a logística reversa de cada uma daquelas cadeias, né? A responsabilidade visa, né, a minimização da geração de resíduos, a redução do impacto da saúde humana e a qualidade ambiental decorrente do manejo inadequado dos resíduos ou das embalagens daqueles produtos, né? Então veja, esse instrumento é muito importante da política, né? Ele é que permitiu depois a responsabilização dos geradores de resíduos, caso eles não implementem a logística reversa que a lei assim definiu, né? Então pode passar. Então isso aqui é de fato um instrumento importante. E o acordo setorial foi o que o governo definiu como instrumento prioritário para a implementação da logística reversa. Por quê? O governo poderia também fazer a logística reversa por regulamento, ou seja, por decreto, né? Mas resolveu não fazer, né, porque resolveu apostar, né, em abrir o diálogo do acordo setorial, né, porque daí você tem todos os envolvidos sentados à mesa, discutindo o modelo, né? Depois o governo coloca o edital na rua, eles devolvem aí, depois desse acordo setorial assinado ao governo, e o governo verifica se está conforme com o edital. Estando conforme, aquilo é assinado pelo poder público e pelos signatários do acordo setorial e passa a valer no Brasil para aqueles segmentos, né? E ainda tem a possibilidade de, não tendo acordo setorial, aí sim o governo vai chamar para si a responsabilidade e define por regulamento a logística reversa. Então, a aposta institucional foi feita nesses termos, quer dizer, abriu o acordo setorial para os envolvidos naquela cadeia estabelecer um acordo setorial. Caso haja acordo setorial, o governo avalia a sua conformidade e assina, aquilo é um contrato para ser implementado em todo o país, né? E, portanto, é o que eu falei, o acordo setorial é um ato de natureza contratual entre o poder público, fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, né, para a implantação da responsabilidade compartilhada naquele ciclo de vida daquele produto. Pode passar? Aqui é esquemático, eu não vou nem fazer referência a esse, só para dizer que desse arranjo tem a logística reversa, a responsabilidade compartilhada, né? E depois, quer dizer, a ideia é garantir toda a possibilidade da logística reversa, também a coleta seletiva
e colocando para a disposição final apenas o que é rejeito, né? Entendendo que rejeito é tudo aquilo que não é passível de reciclagem e utilização, que pela lei vai ter que ser dado uma outra destinação que não o aterro sanitário. Né? Pode passar. Bom, aqui é um arranjo que está apresentado na regulamentação. Né? Apenas para dizer, a logística reversa nasce com o edital público de chamada da logística reversa. Exemplo, né? Eu falei que vai ser instalado 5 grupos de trabalho para 5 cadeias, agora dia 5 de maio. Né? A ministra Isabela instala, né, esses 5 grupos de trabalho. Eles vão definir, a ideia é dar subsídios para o tal edital de chamada de acordo setorial. Né? Pode acontecer, né, de resultar com esse edital, colocando na praça, definindo metas para aquela logística reversa, prazo para elaboração do acordo setorial, os envolvidos naquela cadeia, a responsabilidade de cada um, né? A forma de fazer a logística reversa, a modelagem com que vai ser feita, né? Isso vai estar dizendo, o edital vai dizer o que vai ter que conter esse acordo setorial. Ele vai ser publicizado, né? Daí os envolvidos e quem deve participar, as entidades que devem participar dessa logística reversa. Detalhe, né? A logística reversa definida pela lei, isso aqui é importante, né? Ela trabalha com a perspectiva, né, de que a logística reversa instituída no país seja feita prioritariamente com a participação dos catadores. Isso é muito importante dizer aqui. Né? Por quê? Porque vários países do mundo têm logística reversa. Né? E o Brasil tem uma peculiaridade. Né? E a peculiaridade brasileira é que, de fato, os catadores de materiais recicláveis têm um trabalho importante a serviço da população brasileira. Né? A gente estima que da ordem de 12% dos resíduos gerados são gerados, né, muitas vezes, né, e a maioria das vezes com a participação dos catadores, da ordem de 12% de tudo que é gerado, porque pelo programa de coleta seletiva, gente, apenas 1%, 2% é feito reciclagem pelos programas de coleta seletiva instituídos pelos governos. Né? É muito pouco. Né? Por quê? Trabalha-se com a perspectiva, né, de que você implanta o programa de coleta seletiva, né, e aquele programa de coleta seletiva vai conseguir sensibilizar o cidadão para fazer, criar uma grande adesão da sociedade. Isso não é verdade. Né? A aposta do projeto da lei, da Política Nacional de Resíduos, né, é implantar a logística reversa com a participação dos catadores de materiais reciclados. Isso está na lei. E o decreto também trabalha nessa perspectiva. Né? Então a gente vai ver aqui que os catadores de materiais recicláveis vão ser convidados para fazer parte dos grupos de trabalho para discutir o modelo de logística reversa para ser implantado no país. Se a gente verificar que não tem espaço, de fato não tem espaço. Sobretudo naqueles casos onde você tem resíduos perigosos, que não deve ser razoável a participação deles. Mas isso aqui é muito importante, porque a logística reversa brasileira, pela lei, né, trata de fazer a logística reversa com a participação dos catadores. Então, todas as cadeias vão ter que primeiro consultar se tem pertinência de fazer com os catadores. Né? Quero dizer para vocês assim, um exemplo importante. Né? Nós temos cidade brasileira que tem programa de coleta seletiva com a participação dos catadores. Né? O caso de Londrina. Consegue tirar do aterro sanitário 25% do resíduo que é gerado. 25%. Né? E esse trabalho é feito porta a porta, indicando a cooperativa, o catador daquela área. Naqueles casos, né, a prefeitura ela não coloca mais do que coloca com a coleta convencional e consegue se retirar do aterro sanitário, 25% dos resíduos são gerados. Né? Tem cidades, né, com o mesmo porte populacional, com programa de coleta seletiva feito com empresas da forma convencional e se consegue retirar da ordem de 8% a 10%. Né? Então, a aposta da política é que essa coleta seletiva seja feita inicialmente com a participação dos catadores. Porque, né, a lei define e também porque ela é mais eficaz. Então, isso é muito importante, porque os planos de gestão integrada dos municípios têm que considerar essa perspectiva. Né? Então, o programa, né, os acordos setoriais vão ser colocados, né, em curso, eles têm que considerar, né, primeiro, o governo federal. Portanto, voltando aqui a essa proposta, o governo federal lança uma proposta, um edital, as empresas
apresentam sua proposta de acordo setorial, o governo avalia se aquelas propostas não criam monopólios, né, se elas estão conforme o edital, e estando conforme, ele é assinado o acordo setorial e, portanto, é publicizado. Mas pode acontecer de publicar o edital, não ter acordo setorial, aí, como eu falei anteriormente, daí o governo elabora a sua proposta de regulamento e vira, portanto, um decreto instituindo a logística reversa daquela cadeia, né? Então, de forma geral, assim que funcionaria a nossa proposta de acordo setorial para a logística reversa. Pode passar? Eu falei anteriormente, né, esse aqui é um espaço muito importante que foi criado pelo decreto 7404, né, que institui o Comitê Orientador da Logística Reversa. São 5 ministérios, são 5 ministros, né, e eles deliberam sobre as diretrizes da logística reversa no país. Eu já falei anteriormente, são esses ministros, pode passar. E esses ministros, portanto, eles estão... já tem a próxima reunião, está marcada para o dia 16 de junho, né, e vai ser deliberado, né, no dia 16 de junho várias ações que estão previstas no plano de trabalho aprovado na reunião do dia 17 de fevereiro, né, e tem mais uma outra reunião prevista para o dia 20 de outubro. Né. Então esse comitê orientador ele tem um conjunto de deliberações que vão ser depois publicizadas. Aqui, na verdade, é o caso dos termos de compromisso, né, que pode acontecer, né, de não ter acordos setoriais. Não tendo acordos setoriais, é possível ter a logística reversa criada por termo de compromisso, né, se não tiver um acordo setorial naquela unidade federativa, ou se quiser, né, fazer a logística reversa de forma mais restritiva do que um acordo setorial. Né. Então, aonde vai caber os termos de compromissos para estes casos? Né, em casos de não existir o acordo setorial, e naqueles casos onde se quer fazer a logística reversa de forma restritiva. Pode passar? Bom, e esse aqui também é um outro instrumento importante da lei, né? Aqui diz respeito à hierarquia, né, da forma de atuação dos resíduos na gestão e no gerenciamento de resíduos, né? A lei define no seu artigo 9º, né, que deva ser priorizada a não geração dos resíduos, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e somente colocado para disposição final os rejeitos, né? O que isso aqui quer dizer? O Ministério do Meio Ambiente contratou um estudo de pé que demonstra que o país gasta na ordem de 8 bilhões por ano, né, por não reciclar ou reutilizar o que é passível de reciclar de 5 cadeias: vidro, plástico, metais, celulose, né, e alumínio. Né. Então, todo ano, o país gasta 8 bilhões pelo fato de gerar uma tonelada desse produto, né, e depois, ao invés de utilizar como matéria-prima, como matéria secundária, esse produto reciclado, vai na natureza mais uma vez, extrai esse produto, gasta energia, gasta água para gerar o mesmo produto. Né? Então a aposta, né, é que se dê prioridade para a reciclagem, a reutilização dos resíduos antes da disposição final dos rejeitos. Né? Essa discussão da incineração, ela ocorre, né? Ela ocorre muito forte no país, mas os planos de gestão de resíduos dos municípios, eles vão ter que ser elaborados para dizer, olha, a proposta de gestão dos resíduos, né, é essa daqui. Nós vamos fazer tanto de reciclagem, vamos fazer tanto de recuperação, de reaproveitamento, e vai colocar para disposição final apenas rejeito. Né? Ou se não, vai ter que demonstrar os casos em que não é possível fazer esse caminho. Isso tem que ser demonstrado ambiental e tecnicamente também. Né? Então, isso aqui é muito importante pela lei. Né? Pode passar. Aqui é um outro instrumento importante, é o instrumento do planejamento, eu falei anteriormente. Os estados têm que elaborar os seus planos de resíduos sólidos. Né? Os estados têm que elaborar o seu plano de resíduos sólidos, dizendo o que vai acontecer com todos os resíduos. Né? Os municípios têm que elaborar os seus planos. Se houverem, né, aonde houverem planos intermunicipais, né, esses planos intermunicipais, micro-regionais ou metropolitanos, eles substituem os planos municipais. Por exemplo, no estado de Minas Gerais tem
em torno de 900 municípios. Né? A rigor, nós vamos ter que ter em torno de 900 planos municipais. Mas também o Estado de Minas fez um estudo de regionalização e definiu que existem 50 possíveis arranjos, né, para a montagem de consórcios intermunicipais. Então basta fazer 50 planos intermunicipais de resíduos sólidos e aí você substituir aqueles da ordem de 900 planos municipais. Essa é uma aposta importante. Né? A aposta importante é que você constrói os planos intermunicipais e garante escala para esse plano, ao mesmo tempo que você garante escala constituindo os consórcios intermunicipais. E talvez essa seja uma das únicas formas de evitar e acabar com os lixões brasileiros, pela falta de escalas para os municípios fazerem a gestão dos aterros de forma individualizada. Em torno de 1/3, né, do custo de implantação de um aterro sanitário é o custo de operação desse resíduo. É por isso que a gente tem muito aterro implantado no país e ele vai virar lixão. Né? Se não buscar essa alternativa, não tem outra alternativa para o país. E além disso, o plano de gerenciamento de resíduos para os particulares. Para toda atividade particular instalada naquele município, tem que ser licenciado o plano de gerenciamento do resíduo do particular. Ele vai dizer o que ele faz, desde a extração da matéria-prima, a reciclagem e reutilização do seu processo e a disposição final ambientalmente adequada dos seus rejeitos. Então, para obter a licença de funcionamento e ter a licença de operação renovada, todos os particulares têm que elaborar esse plano de gerenciamento, que é uma grande novidade também da política, e esses planos de gerenciamento eles são a base, né? São base para os planos municipais e intermunicipais. Né? Então, é possível que aqui a gente consiga fazer essa elaboração dos planos municipais, de baixo para cima, tendo uma visão do manejo do resíduo naquele município, naquela região ou naquele conjunto de municípios. Pode passar? O meu tempo acabou, né? Eu tenho um conjunto aqui de outras transparências, vou deixar aqui para vocês também, mas o decreto define os instrumentos, o conteúdo mínimo dos planos municipais de resíduos sólidos, né? Para municípios abaixo de 20 mil habitantes. Pode passar. Pode passar. Ele define, né, a atividade, né, em que o município se coloca como obrigatória e no Distrito Federal o titular é o GDF, né, e ele tem que dizer o que vai acontecer naquela sua federação. Ele tem que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, né, tem que elaborar um programa de coleta seletiva, né, e esse plano de coleta seletiva, se quiser receber recursos da União, ele deva ser feito demonstrando a participação dos catadores naquele programa de coleta seletiva, senão não vai receber recursos da União, né? Isso é importante dizer também. E é fundamental a participação aqui do município e do Distrito Federal neste caso, porque não tendo um programa de coleta seletiva, você não inicia a Política Nacional de Resíduos. Ela inicia no cidadão, e o cidadão é fundamental para colocar essa política de pé. Tem várias responsabilidades aqui do Poder Público Municipal e do Distrito Federal, no caso como titular. Pode passar. Pode passar. Aqui são os critérios para acesso a recursos da União, como eu falei anteriormente. A partir de 3 de agosto de 2012, municípios e estados que não tiverem planos municipais ou estaduais de resíduos sólidos não poderão ter acesso a recursos da União, e depois vão ser priorizados aqueles municípios que tiverem coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outra forma de participação dos catadores, e além disso, aqueles municípios que tiverem implantado consórcios intermunicipais também serão priorizados o acesso a recursos da União. Pode passar? Aí, a proibição da participação em aterros. Pode passar. A possibilidade das empresas fazerem os planos de forma consorciada com pequena e microempresa, porque não vai se esperar, né, que pequenas e microempresas preparem plano de gerenciamento, né, de resíduos sólidos separados da grande empresa. A ideia é trabalhar planos de forma conjunta e de forma coletiva. Pode passar. Que é esse caso aqui dos planos elaborados de forma conjunta. Estou me referindo
ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, diferente do plano de gestão de resíduos sólidos, né? Esse aqui é do particular, pode passar? Bom, aqui é um conjunto de outras informações, vou ficar aqui para vocês, pode passar. A vinculação entre o plano de gestão integrada de resíduos, né, e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Ele tem que estar em conformidade com o plano de gestão dos resíduos daquele município. O município vai ter que elaborar o seu plano de gestão de resíduos em conformidade com os planos de gerenciamento das atividades instaladas naquele município, no Distrito Federal. Pode passar. E aqui é importante, como eu falei anteriormente, até o particular, né, pelo decreto, quando ele for elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos, ele tem que analisar a possibilidade de incluir a cooperativa de catadores na coleta seletiva daquele seu empreendimento, né? E só vai poder não utilizar se ele demonstrar no seu plano de gerenciamento. Essa aqui também é um instrumento importante para a participação dos catadores. Pode passar? O cadastro nacional de operadores de resíduos perigosos faz parte da política e o IBAMA é que vai implementar. Pode passar? Pode passar? Tem uma vinculação entre o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A interseção aqui são os resíduos sólidos urbanos, né? Pode passar. E por último, o Sistema Nacional de Informação, que também tem que ser implantado até o final de 2012. O decreto define que em 2 anos tem que ser elaborado esse Sistema Nacional de Informação. Esse Sistema Nacional de Informação vai ser alimentado por municípios particulares e vai dar para o governo como um todo poder rastrear todos os resíduos gerados, né, e como é que eles estão destinados no país. A ideia do Sistema Nacional de Informação é para isso. Bom, eu termino por aqui. De fato, essa apresentação vai ficar com todos vocês. Se quiserem utilizar, por favor, façam bom uso, né? Nós, o governo federal, temos uma expectativa muito grande que esse diálogo seja aprofundado em cada esfera do Estado e que essa política seja implementada, né? E estamos à disposição depois para o debate do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado e uma boa discussão para vocês.